São pontualmente 14 horas e 1 minuto da sexta-feira, dia 16 de março de 2018. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais e traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar e saúde. Entendemos aqui que tudo isso, saúde, qualidade de vida e bem-estar, estão intimamente ligados à realização do ser enquanto ser humano, enquanto um todo. E mais uma vez, hoje, o programa de hoje traz um misto das propostas do programa Salutes. Nós vamos falar sobre Jin Shin Jitsu, que é uma arte terapêutica, é uma terapia, é uma técnica, é uma filosofia que, embora seja moderna e que tenha recursos bastante modernos, traz um pouco da ancestralidade, da medicina ancestral. Nós vamos ver isso. Mas antes disso, eu quero dizer que o programa Salutes já existe há quase 9 anos, em junho vai fazer 9 anos, sempre com essa proposta de resgatar as medicinas ancestrais e trazer as técnicas de ponta, sempre com ressonância com a própria vida. Muito bem, são 14 horas e 2 minutos dessa sexta-feira, 16 de 3 de março. Então a gente vai falar hoje sobre Shin-Jitsu. Mas antes disso, Shin-Jitsu. Hoje vai ser toda uma... Hoje a pronúncia aqui destrava a língua, né? O sobrenome dela, não sei nem se eu vou conseguir mais uma vez repetir acertadamente. Mas enfim, eu tenho o prazer hoje de receber aqui a colega, terapeuta, médica, com especialização em pediatria, pela USP, pela Universidade de São Paulo, uma das faculdades mais concorridas para o ensino de medicina aqui no Brasil. Aliás, eu acho que é a mais concorrida do país, junto com a Escola Paulista de Medicina, e praticante dessa técnica, dessa prática, desde 1990. Seja muito bem-vinda, Iole Lebenstein. Isso. Lebenstein. Iole Lebenstein. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutor Iole. É um prazer recebê-la aqui. Eu gostaria, para começar nosso programa, falar um pouco sobre a sua história. Como é que você decidiu fazer medicina? Como é que foi a sua formação médica, principalmente, nesse momento? Gostaria, antes de mais nada, agradecer o convite, né? Acho muito bacana esse seu trabalho, você como terapeuta e como jornalista, trazendo informação para as pessoas poderem ter acesso a diferentes formas de serem mais saudáveis, poder cuidar de si mesmo da melhor forma possível. Está dando um retorno aqui, Obrigado. Então, quer dizer, o programa Salutes é um pouco isso mesmo, né, na verdade. Na verdade, visa o resgate das medicinas ancestrais, como o Jin Shin Jitsu também é um pouco também isso, né? E trazer as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar de todo mundo. Todo mundo tem que investir nisso. A população, a gente percebe cada vez mais que a população está envelhecendo, né? Graças até à medicina ocidental, mas ao mesmo tempo dependente de drogas e medicamentos e com a qualidade de vida muito ruim, né? Quer dizer, é fato, é importante que as pessoas envelheçam, mas com qualidade de vida, obviamente, né? Envelhecer com ficar requenguela, com bengala, com dor, com doenças, também ninguém quer. Isso também... Viver bastante com vida, né? Com sofrimento não, né? Às vezes talvez nem vale a pena, né? Então, nesse sentido, a gente tem divulgado, utilizado a internet, que tem os seus efeitos colaterais, obviamente. No outro dia um paciente sentou na minha sala, falou, eu quero DHA, eu quero cortisol, porque eu estou com fadiga adrenal, porque eu fiquei olhando, falei, que? Né? Quer dizer, enfim, o excesso de informações também às vezes pode até incomodar um pouco. Mas, de fato, a internet ajuda muito nessas questões da divulgação dos métodos para a qualidade de vida e bem-estar. Então, vamos lá. Como é que decidiu fazer medicina?
Eu queria ajudar as pessoas a serem mais saudáveis e fui em busca, então, da medicina por causa disso, né? Como ajudar, né? Tem a coisa da cura, né? De ajudar as pessoas, né? Acho que esse foi o começo. E aí depois se formou, foi para pediatria, aí já como durante a faculdade eu já comecei a entrar um pouco em conflito comigo mesma, que não era exatamente aquela forma que eu gostaria de ajudar as pessoas. É claro que a medicina ajuda muita gente, ajudou e vai ajudar, mas não combinava com o meu jeito de ser. Então eu comecei a procurar outras formas. Durante a própria faculdade, eu fui fazendo vários cursos, aí acabou a faculdade, sem uma especialidade é complicado, então eu resolvi fazer pediatria, que é uma das especialidades que mais vê o ser humano, né, a criança como um todo, seus aspectos sociais, o aspecto emocional, o aspecto físico também. Então eu parti aí para pediatria e no final do segundo ano da residência eu estava sempre fazendo algum curso quando não estava de plantão, né? E aí eu conheci o Jinshin Jitsu em 1990, quando estava acabando, foi em novembro de 1990, quando eu estava acabando a faculdade, a especialização, a residência. Né? Ótimo. E aí durante 2 anos eu continuei trabalhando como pediatra e com Jinshin Jitsu, e por uma série de circunstâncias eu percebi assim que eu me sentia mais realizada quando eu atendia com Jinshin Jitsu do que quando eu atendia como pediatra. E aí aos poucos eu fui fazendo essa transição e hoje eu trabalho só com Jinshin Jitsu, atendo no consultório, dou cursos aqui no Brasil, fora. Tenho trabalhado também com hospitais lá nos Estados Unidos, né? Desenvolvendo um programa de certificação para o Jinshin Jitsu passar a ter uma certificação lá nos Estados Unidos, e tomara que isso a gente também possa trazer isso para o Brasil também. Então, com uma série de pesquisas também, pesquisas de como o Jinshin Jitsu pode ajudar em diferentes situações, o pessoal de enfermagem, pessoas que estão entubadas, como o Jinshin Jitsu ajuda a reduzir o tempo de intubação. Nossa, que ótimo. Em terapias intensivas, para câncer. Então, tem várias pesquisas que estão sendo feitas aí no mundo para trazer o Jinshin Jitsu como uma prática integrativa. O Jinshin Jitsu já é uma prática integrativa em muitos hospitais nos Estados Unidos. E aqui na Escola Paulista de Medicina a gente tem um trabalho também em que a gente cuida dos profissionais de saúde e dos adultos, porque esse trabalho é feito na UTI pediátrica, mas a gente não cuida diretamente das crianças. Por enquanto a gente cuida dos adultos, os acompanhantes, os pais, né, que acompanham as crianças, e também os profissionais de saúde, enfermagem, residentes, médicos, que vivem um estresse tremendo, né, e que cuidam dos outros, né, cuidam da criança, mas quem cuida deles, né? Então, essa possibilidade de cuidar dos cuidadores é um dos focos, né, que a gente tem muito no Jinshin Jitsu. Cuidar de todo mundo, né? Ajudar as pessoas a se cuidar. Eu acredito muito nisso, que a gente pode aprender a se cuidar. Né? A certificação nos Estados Unidos está próxima de acontecer? É um processo. A gente primeiro fez esse programa, aí tem um comitê de certificação, esse comitê vai passar por uma chancela ainda, né? O comitê precisa ser aprovado lá, é tudo muito, né? Certinho, né? Tudo certinho. Então, o comitê tem que passar por uma certificação para poder certificar. Então, a gente está nesse processo, né? O programa está acabando a segunda turma, o comitê está fazendo todo o movimento para ser certificado, para poder certificar. Como é que você conheceu o Jinshin Jitsu? Como é que você conheceu? Muito bem, isso mesmo. Acertei, né? Tô colando aqui, tô colando. Tá ótimo. Então, como eu durante a faculdade eu fui fazendo uma formação também em vários tipos de terapia corporal, eu já era mais ou menos do meio, né? Então, eu estava sempre fazendo algum curso e uma amiga minha me falou, uma amiga e professora também, ela foi uma das minhas professoras, ela me falou sobre o Jinshin Jitsu. Ela tinha feito um curso em julho de 1990 e falou: eu acho que isso aqui tem tudo a ver com você.
E aí eu fui fazer e realmente foi aquela coisa assim, achei, é isso. Porque eu vivia fazendo curso de um monte de coisa e nada era exatamente aquilo que eu queria. Quando eu sentei no curso, as primeiras horas do curso, né, eram 5, na época eram 8 dias, hoje em dia são 5. Porque tinha tradução, né, porque era um americano que veio, né, o Wayne Hackett, que veio pela primeira vez aqui para o Brasil, então tinha tradução, eram 8 dias. E aí, assim, as primeiras horas, aquela coisa assim, achei, finalmente, minha busca acabou. Era isso que você queria. Isso. As pessoas que quiserem fazer algum comentário, eu peço para entrar no www.facebook.com/salutestv www.facebook.com/salutestv. E o que é o Jiu-Jitsu? Já enrolei. Jiu-Jitsu. Podia ter um nome mais brasileiro, né? Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Isso. Repetindo, Jiu-Jitsu. Ei, vamos lá. Até o final do programa vai. Você quer? Você quer mostrar os slides? E a gente vai comentando. Vai comentando um os slides? Porque eu preciso ver também o acompanhamento aqui. Tá, mas então. Meu computador está chegando aí, né? Tá? Beleza? Então vamos lá. Apresentação de slides. Do começo. Vamos lá colocar então o nosso computador, por gentileza. Quem está na mesa hoje é o Paulo Schirek, o famoso Schirek. Pois bem, o que é Jiu-Jitsu? Aí está a pronúncia correta, ou como é que se escreve corretamente? Jiu-Jitsu. Isso está em japonês, obviamente, né? Que agora nós vamos... Então esse é o kanji que representa essa palavra Jiu-Jitsu. Que quer dizer o seguinte. Que quer dizer... Jitsu. Jitsu é arte, Shin é o criador, e Jitsu é a pessoa de consciência e compaixão. Na verdade, Jin são duas pessoas, e a relação que essas duas pessoas se desenvolvem entre elas, que é uma relação de respeito e consideração. Então eu respeito o outro, eu consigo me colocar no lugar do outro, e sobre a perspectiva do outro, eu percebo, talvez pela história que a pessoa teve, talvez pela cultura da onde ela veio. Aí eu consigo entender por que ela se comporta daquele jeito, por que ela reage daquele jeito. E ao invés de julgá-la, eu vou ter compaixão por ela. E hoje em dia se fala muito da empatia, né? Sim. Eu poder perceber qual é a perspectiva dessa pessoa, né? Então, o Jiu-Jitsu me ajuda a ter compaixão pelo outro e compaixão comigo mesmo. O que é compaixão? Compaixão é sentir junto, né? Sem julgamentos. Sem julgamento, né? E eu sinto muito a compaixão como eu poder me colocar no lugar da pessoa e depois eu volto para o meu lugar. Não é ficar lá chorando junto. Eu percebo como o outro se sente e aí eu poder voltar para o meu lugar e oferecer ajuda para essa pessoa. Tá certo. Podemos andar aqui? Bom, aqui já entramos, antes de entrar esses mapas, vamos conversar um pouquinho. Tá. Porque o mapa já pode voltar aqui. Não, o mapa fala um pouco sobre a coisa dos toques. Acho que a gente pode colocar... pode colocar meu computador lá, do Jiro Morai. É isso. Certo. Na verdade, eu li no livro, pode voltar um pouco aqui, o Jiro Morai, no começo da vida dele, era bem bagunceiro. Comia, bebia, era um estrambulho. Se é que existe essa palavra, né? Mas enfim, ele tinha um estilo de vida bem jovem, né? Meio assim, ele era radical, né? Ele competia em quem come mais, é isso? É uma coisa de japonês, né? Competir quem come mais torta, né? Então ele tinha um estilo de vida que levou, que de alguma forma causou muitos abusos. Ele mesmo abusou muito do corpo dele. Ele acabou adoecendo. Seriamente. Né? A única coisa que eu li do livro, deixa eu falar, né? Então faz, desculpa. Ele adoeceu seriamente, foi tratado por diversos médicos em vários locais. E quando foi desenganado pelos médicos, ele pediu para ficar em retiro numa propriedade da fazenda. Acho que né? Uma cabana lá nas montanhas. Nas montanhas, em que ele ficou um mês, é isso?
Não, é uma semana. Ele pediu para ser levado para lá porque ele achou que ele ia morrer. Que ele ia morrer. Que era então eu quero morrer então, em paz mas sozinho. Teve uma fase que ele ficou muito mal, que ele perdeu muita temperatura, até que despertou um grande calor interno, que foi a grande quantidade de energia que ele descobriu e aí, a partir daí mudou a vida dele. Conta você, é isso mesmo? Então ele foi levado, né, carregado para essa cabana nas montanhas e para morrer. Para morrer. Então ficou lá sozinho, em jejum, e ele tinha lido, no Japão tem muitos templos onde você vê estátuas de Buda segurando os dedos em diferentes posições de mãos, e ele pensou, não tem nada a perder. Tem nada para fazer mesmo também, né? E começou a segurar os dedos das mãos em diferentes posições, né? E ele foi sentindo que a temperatura dele foi caindo a cada dia, ele falou, tô indo embora, né? E no 7º dia, ele conta que ele sentiu como se fosse um rio de fogo passando por ele, né? E aí ele perdeu a consciência e quando voltou à consciência, ele percebeu que todo o mal-estar que ele estava sentindo tinha passado. Era algo do aparelho digestório a doença envolveu o aparelho digestório. E aí ele percebeu que tinha passado, né? Conseguiu até se levantar, porque ele estava muito fraco, ele foi levado lá carregado. Conseguiu se levantar e desceu a montanha andando. Os parentes falaram, ninguém acreditava no que estava vendo. E aí ele resolveu dedicar a vida dele para entender o que tinha, como que segurando os dedos das mãos, assim, tinha curado uma doença que, pelo menos naquele momento, naquela época, foi dita como terminal, né? E foi isso que ele fez radicalmente, do mesmo jeito que ele comia torta, ele radicalmente se mergulhou nessa pesquisa e pesquisou no próprio corpo. Ele repetiu essa experiência de ficar em jejum, segurando os dedos das mãos em diferentes posições. Ele repetiu essa experiência mais 12 vezes e ele fazia isso por 21 dias, então 12 vezes de 21 dias. E talvez por estar em jejum e nessas diferentes posições que ele foi fazendo, ele alcançou um estado de consciência que ele começou a perceber a circulação da energia no corpo. E ele começou a desenhar isso. Bota a foto dele para mim aí, por gentileza, Xerec. Jiro Murai, então. É esse aqui, né? E que idade que ele estava nessa foto? Dá para saber? Não dá para saber, né? Não sei. Ele tinha uns 26 anos quando ele ficou doente e ele faleceu com 70 e poucos, Então, e saudável, 74. não? Saudável. Mas ele percebeu quando ele ia morrer. 2 anos antes, sentindo o pulso, ele falou assim, eu vou morrer daqui 2 anos, então ele falou pro discípulo dele, trate de estudar bastante, porque eu tenho pouco tempo aqui. Então, ele desenvolveu o que hoje a gente conhece como Jinshin Jitsu. Pode voltar aqui, Xerec. Então, ele desenvolveu o que a gente conhece hoje como Jinshin Jitsu e ele começou a dar palestras, né, para algumas pessoas e através, então, uma das alunas dele foi a Mary Burmeister, que trouxe o Jinshin Jitsu do Japão para os Estados Unidos, nos anos 50. Nos anos 50. Isso. E ela também foi a principal discípula, né? Sim, tem o Kato Sensei, né, o mestre Kato também no Japão, que ficou lá nos Estados Unidos, ficou no Japão e eles trocavam cartas, então ficou um tempo, porque quando ela voltou para os Estados Unidos, ela começou a trocar cartas, eles estudavam por carta, imagina, não é que nem agora que você manda um WhatsApp e já tem a resposta. Quanto tempo demora uma carta nos anos 50 para ir do Japão para os Estados Unidos para o Japão, e eles iam, e hoje em dia a gente tem acesso a essa correspondência, é muito interessante. Muito, deve ser mesmo. Mesmo porque o caso da Mary, né? Uhum. Ela, o Jiro chegou para ela e falou assim, olha, tinha muitas dificuldades, né? Claro, tinha Nagasaki, tinha Kyoto, tinha vários problemas de guerras entre os dois países. E a Mary, ela era uma americana, né? No Japão tinha um certo preconceito e tal, e para quebrar um pouco esse gelo, o Jiro chegou para ela e falou, você aceita um presente, né? Presente japonês para uma americana e tal, começou uma brincadeira assim.
E ela disse assim que despertou algo dentro dela e falou que sim, claro, queria e tal. E quando ele explicou, tinha uma formação mais... E ela era uma enfermeira, não é isso? Não. Ela estudou... Quando ela foi para o Japão, ela foi para lá para estudar para ser diplomata. Sim, mas quando ela dava aula de inglês. Não tinha nada a ver com a saúde, então eu fiz confusão com outra história. Mas de fato ela tinha um pé atrás, né? Ela não acreditou muito que o negócio de segurar dedinho, mas cuidava, né? Não, mas meio que nem, como eu falei, né? Depois de assistir a primeira palestra, alguma coisa ali, ela se encantou e achou que era isso. Mas curiosamente ela ficou doente também. Depois de um tempo ela ficou doente. E aí foi curada pelo processo. O Jiro Murai ia lá acho que toda semana. 3 vezes por semana. Isso, para dar sessões para ela. Ela teve alguma coisa que ela não conseguia se mexer, né? E ele conseguiu ajudar. Talvez alguma coisa articular. Enfim, ela aqui para o mundo ocidental foi a grande difusora. Isso. E o que você, como médica, antes de falar como terapeuta, explica os fundamentos do Jin Shin Jitsu? Então, o Jin Shin Jitsu vai ajudar essa circulação energética, né? Então, depois a gente mostra lá essas diferentes áreas, a gente tem 26 áreas no corpo, 26 do lado direito e 26 do lado esquerdo, né? Tem essas áreas, a gente chama de trava de segurança de energia, e elas estão... e cada uma dessas áreas tem diferentes funções fisiológicas, emocionais, mentais. Elas trazem diferentes princípios. E esses princípios, quando a gente não consegue, por algum motivo, expressar esses princípios, por exemplo, o princípio da digestão, o princípio da criatividade, o princípio da tolerância. Então, quando a gente não consegue expressar esses princípios, seja fisicamente, seja emocionalmente, de alguma forma o corpo vai avisar pra gente, né? Por intermédio de um bloqueio, né? É isso, né? Ou de um sintoma, né? E aí, à medida que eu vou tocando o corpo, e no Jin Shin Jitsu a gente sempre toca 2 áreas, né? 2 dessas áreas, que a gente chama das travas de segurança de energia. Então, à medida que eu vou tocando essas áreas, essas 2 áreas, as minhas mãos, né, os meus braços, as minhas mãos, funcionam como um cabo de recarregar a bateria, né? Transmitindo, ajudando a conectar uma área com a outra. E aí a circulação, a comunicação entre essas 2 áreas começa a acontecer. Então, é como se fosse essa internet aqui, né? Que às vezes a conexão não está acontecendo. Se eu não posso me comunicar, né? Eu não posso exercer o meu potencial de uma forma plena. E no corpo, essas áreas, quando elas se comunicam e quando elas estão plenamente abertas, né? A gente pode se expressar como um todo, plenamente, em todas, seja fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E quando eu não consigo essa expressão, o corpo vai me avisar. Então, a doença não é, ai meu Deus, que saco, porque eu vou ter essa dor de cabeça, porque eu tive que torcer esse tornozelo, né? Não, é só um jeito da vida falar, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa que você está vivendo a sua vida de um jeito que não corresponde com quem você é, com a sua essência. E a vida só faz você parar um pouquinho, né? Para um pouquinho, descansa um pouquinho, né? Para repensar a vida. Será que tem alguma coisa que eu precisaria dar uma redirecionada? Então, doença não é castigo. Ai, por que eu? Não, é só o corpo avisando, a nossa natureza avisando que a gente precisa redirecionar. A gente está indo para um caminho que não é o nosso, né? Então, é preciso redirecionar, né? É o que normalmente falamos aqui no nosso programa. Eu quero agradecer aqui os comentários da Silvia Granja Raposo. Muito bem, João, cuidando muito bem da minha coluna. Antônio Jorge Silva Lebenstein é a pedra filosofal da vida. Opa! É a pedra da vida, isso. A Fabiana Ferro diz: oi, adoro seus conteúdos. A Metsuyan Silvânia, gosto demais desse programa.
Tem mais de 15 pessoas, mais de 80 visualizações em nosso vídeo. E vocês podem fazer os comentários na página facebook.com/salutestv, tá? Tá a chamada lá do nosso programa ao vivo. Vocês podem fazer os comentários ali a hora que vocês desejarem, eu vejo aqui já, tá? Em relação, tem muitos comentários, Ioli, em que os terapeutas acabam se envolvendo, acabam tendo desgastes energéticos por conta do contato com o paciente. Pelo que você está falando, teoricamente, colocar duas mãos em dois pontos de áreas que não tem comunicação no paciente pode dar algum problema energético no primeiro momento. Entretanto, eu li no livro, parece que a Mary parece que trabalhava 6 dias por semana durante 40 anos, 6 dias por semana sem férias, é isso? E não há nenhum tipo de desgaste terapêutico por conta dessa questão energética? A gente aprende nos cursos que à medida que você está sendo esse cabo de recarregar a bateria, você está de alguma forma também recarregando a sua própria bateria. De alguma forma ela é ativada. E isso não é só que a gente aprende no curso, é uma teoria, na prática a gente sente isso, né? Quando eu trabalhava porque antes de trabalhar com Jinshin Jitsu, eu trabalhei com outros tipos de técnicas. E eu me sentia, depois da quinta pessoa, assim, você, né? Tava cansada, né? Podre. E com Jinshin Jitsu a gente não sente isso. A gente até se sente mais revigorada. Faz os toques aqui que você falou, como é que é a área. Tem sutil, faz um só para demonstrar aqui. Isso, um no ombro e um no... Por exemplo, esse aqui, né, no ombro e aqui no punho. Na palma. Na palma, na mão, na raiz do polegar, né? Então, esse aqui, por exemplo, ajuda bastante a respiração, ajuda para tosse, catarro, né? Eu tenho que fazer alguma respiração em especial? Não. Nem você? Não. É bom, assim, a gente sempre fala que quanto mais eu estiver consciente da minha respiração, consciente de mim mesmo, presente no aqui e agora, mas isso é para tudo na vida, sim, né? Sim. Mas eu vou conseguir perceber, mas eu vou conseguir sentir, né? Uhum. Então, quando eu estou lavando a louça, se eu estou lavando a louça e pensando, xingando o vizinho, né? Não vai ser uma louça bem lavada, né? Então, quanto mais presente eu estou a cada momento da minha vida, mais inteira eu tiver, melhor. Eu vou sentir melhor e você, quem recebe, também vai sentir mais resultados. Né? Aqui na palma da mão você está com o polegar, indicador, dedo meio. Na verdade, eu estou sentindo, aqui a gente tem uma trava de segurança de energia. Sim. E eu tô mais sentindo com esses 3 dedos, que são os dedos que eu mais sinto, uma pulsação. Então a gente, quando eu coloco as mãos aqui, eu sinto uma pulsação nessas áreas. Está avaliando. Não, mas também está fazendo a conexão. É a conexão. Quando a pulsação está igual nas 2 áreas, eu sei que a comunicação foi estabelecida. A conexão foi Pulsa aqui, pulsa aqui. Às vezes pulsa um, bum, 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 o outro pulsa pá, pá, pá. Quando os dois estiverem no mesmo ritmo, na mesma intensidade, na mesma qualidade, eu sei que agora essas 2 áreas estão conversando. Então, esse caminho de energia aqui, que tem vários aqui, mas os caminhos de energia aqui estão começando a ser liberados. Uhum. E quando esse caminho não está liberado, isso pode gerar uma série de sintomas. Né? Aqui você sabe, tem meridiano do pulmão, intestino, né? CS, coração. Isso. E aqui, esse toque tem bastante a ver com o meridiano do pulmão e meridiano do coração. A gente não chama de meridiano, mas a gente chama de fluxo energético. Energia da função pulmão. Energia da função intestino grosso. Que tem a ver com o órgão intestino grosso, tem a ver com o órgão pulmão, mas não só isso, tem a ver também com esse caminho. Né? Sim, intestino grosso passa aqui, isso. Né? Mais para o lado posterior, né? Isso. O intestino grosso, o pulmão passa aqui, isso. Circulação e sexualidade, e o coração. Isso. E na outra parte o triplo reaquecedor no meio do braço e o coração que é aqui, né, na verdade. Uhum. E pulmão e intestino grosso são o que a gente chama na acupuntura
acoplados, né? Ou Isso. seja, eles são No mesmo... Jiu-Jitsu também, é um parzinho. Né? É um par, eles são acoplados ao mesmo elemento metal, né? Intestino grosso e pulmão, não intestino delgado, intestino grosso. No Jiu-Jitsu a gente fala os elementos, a gente também estuda os elementos, né? Só que em vez de, pro pulmão e intestino grosso, em vez de falar metal, a gente fala elemento ar. Ar? Faz sentido. Tem relação. Faz sentido. Mas o resto é tudo igual. É. Fogo, água, os outros parzinhos é tudo igual. É só esse que a gente fala metal-ar. Uhum. Né? E aí tem, né, a gente depois pode mostrar lá os mapas, os né? mapas, Agora, né? no livro também, né, Ioli, eu percebi que ele dá muito valor, o que me chamou muito a atenção. Porque todas as técnicas, inclusive a ayurvédica, a indiana e etc., dá muito valor à respiração. A respiração compassada, respira em 4 tempos, segura em 4 tempos, expira em 4 tempos, 4 tempos sem respiração. Essa é uma das, né? Mas muitas técnicas valorizam a inspiração, quando eu respiro. E no Jiu-Jitsu, o maior valor, me parece, me corrija se eu estiver errado, é da expiração. Né? Eu achei muito interessante, porque na expiração você imagina que você está se liberando de toxinas, e de jeito forte, não precisa ser pela boca, mas, né? E aí quando você inspira naturalmente, você volta a buscar a sua essência mais primal, mais primitiva. É isso mesmo ou é viagem minha? Tem a respiração como um todo é básica, é muito importante. Tudo é focado na respiração no Jiu-Jitsu, de alguma forma tem essa grande importância. Mas a gente dá um destaque grande realmente para a expiração, porque a expiração é quando eu deixo ir, né? Expiração, né? E a inspiração é quando eu recebo, né? Como a Mary fala, a energia cósmica purificada. Então, mas se eu não deixo ir, se eu não deixo ir embora aquilo que não preciso mais, que não é mais necessário, eu não vou conseguir receber aquilo que está à minha disposição. Então, primeiro eu preciso limpar o meu closet, né, para poder receber coisas novas na vida. Então, não adianta ter inspiração se eu não expirei, né? Então, e aí, isso que se fala, que o que nos mata não é o que a gente coloca para dentro, é o que a gente não põe para fora. Uhum. Né? Então, a maioria das vezes a gente vê que as coisas o acúmulo, né, as coisas que a gente não consegue colocar para fora, seja em termos das emoções, seja em termos de coisas que a gente fica apegada, né, em vários níveis na vida da gente, é isso que acaba prejudicando a nossa saúde. E como é que é tecnicamente? A pessoa tem que fazer, por exemplo, Shirek, quando a gente... por exemplo, a gente aplica terapia neural, por exemplo, né? A gente vai em busca da memória, do trauma, da memória, e aí localiza no corpo e vai tratar. No Jiu-Jitsu, busca também a memória, ou esse processo é natural, você busca só a emoção? Como é que é essa técnica de abordagem? Então, a gente tem três ou 4 formas de abordar. De recolher informação da pessoa para saber que tipo porque são vários tipos de sequências de toques que eu posso aplicar. E como eu selecionar essa sequência? Eu vou escutar as palavras da pessoa, né, a história dela, as queixas, né, por que ela veio, né? Eu vou escutar o corpo em termos de olhar o corpo e ver a postura, as tensões, onde tem tensão, onde tem mais volume do corpo ou pouco volume, isso mostrando essa distribuição desigual da energia. E eu vou sentir o pulso também. Então, o pulso traz muitas informações, inclusive do passado. A pulsologia chinesa que vocês usam? Não é exatamente, é semelhante, mas não é exatamente. A localização dos... isso a radial, a perna radial, isso. Mais distal, proximal, é isso. Um pouquinho mais para baixo, né? Que vocês pegam aqui, provavelmente a gente vai um pouquinho mais para baixo no rádio. Tá. Na radial mesmo, né?
Não é bem na radial, a gente dá uma escapadinha na radial. Para dentro. Então é um pouquinho diferente, mas as localizações dos meridianos é a mesma, Sim. né? E tem a coisa da qualidade do pulso, que a gente presta bastante atenção também. Então, tem algumas diferenças e muitas semelhanças, né? Sim, mas só na observação das tensões e distensões no corpo, dá para saber onde tem que ligar os cabos ali. Bastante coisa. Bastante coisa, né? Deixa eu ver aqui na tua apresentação, que eu acho que a gente já pode entrar nesse momento. Vamos colocar a nossa máquina, Xerec, por gentileza? Então aqui está a Mary, né? Burmeister. Mary Burmeister. Burmeister. Hoje ela é... ela estava ali. Porque ela é japonesa. Japonesa com mas nome ela inglês. Casou com um alemão. E tem essa cara de japonesa. Ela mesmo depois japonesa, de casar né? com um alemão, ela continuou com cara de japonesa. Não virou alemã, né? Não virou alemã. Mas o sobrenome dela é alemão. Esses são os instrutores no mundo inteiro. Eu estou lá no fundinho, lá em cima. Azul. Aqui. Isso. Aí sou eu. E são os instrutores do mundo, né? Isso foi onde? Isso foi em Scottsdale, Arizona. A gente tem uma reunião sempre em julho. A gente reúne todos os instrutores lá por uma semana. E aí tem também instrutores brasileiros, o Carlos Guterres e a Margarete Serra também são instrutores brasileiros. Tá. Podemos andar? Podemos. Então tá aqui, a vertical central principal. Então esse é o principal. Essa é a principal circulação energética que flui pelo centro do corpo, descendo pela frente, né, quando a gente expira, e sobe por trás, na linha da coluna, quando a gente inspira. E essa é a fonte de energia para todas as outras funções, para todas as outras circulações. E a gente chama ela de bateria da vida. Eu estava lendo, eu cheguei nesse capítulo e eu estava fazendo um paralelo com a acupuntura, que é a minha especialidade, enfim, claro. Não tem como fugir. Tem o VC e o VG, né, que são dois grandes meridianos, o vasoconcepção e o vasogovernador. O vasoconcepção ele é tão importante que, segundo se especula, na verdade, não se tem comprovação científica, não me encham o saquinho, né, quem gosta de comprovação científica, porque não há nenhuma comprovação científica, mas em tese, depois que a célula, o gameta masculino se une ao feminino e começa a especificidade das células, né, quer dizer, a especificidade das células seria por intermédio do vasoconcepção. Ele é como se fosse um engenheiro que falava, você vai ser fígado, você vai ser pele, vai criando o vasoconcepção, depois fecha no vasogovernador. É lindo isso. É demais. E se você observa na embriologia, no comecinho, o embrião, ele começa a ter uma linha central, assim. Que é o VC, né? E a gente fala do VC, é o Vertical Central, né? O central principal. Isso. Então faz sentido. Tem. Tudo faz sentido, né? Desde que tenha fundamento, né? Aliás, na embriologia, na minha pós de psicopatologia, é muito interessante. Eu não lembro como é que chama como é que chamam os reinos, tecnicamente? Reinos, não sei. Enfim, todos os embriões desenvolvem todos os reinos dentro da barriga da mãe. Ontogenética e tem um outro nome também. Isso. A filogenética. A gente passa por todas as fases. Por todas as fases do que a Terra passou, né? Isso, a gente faz tudo, até chegar no homem. No homem, que é o resumo de todos os reinos anteriores. E também não é animal racional, o que a gente fala. Animal racional não existe. E o homem não veio do macaco. Né? O Darwin também nunca falou isso. Né? O Darwin falava da seleção das espécies. Nunca disse que o homem veio do macaco. Né? Enfim. Mas o macaco é macaco e o homem é homem. São coisas diferentes. Eu concordo. Concorda, né? É 0,5% de diferença do DNA. Sim, mas é 0,5% que faz toda a diferença. Ia precisar de bilhões de anos para chegar nessa diferença. Né? Porque senão o macaco estava virando, né? O cérebro, o jeito que a gente funciona. Não tem a concepção de ego, que ainda é espírito grupo, não é espírito individualizado. Enfim, né? Não é cientificamente comprovado. Tem gente que fica me enchendo no YouTube. Isso não tem comprovação científica. Tá bom, mas
A gente está desenvolvendo ciência, né? O que a gente faz em consultório vai ser ciência daqui a alguns anos, né? Nós somos desbravadores, nós somos inventores, nós somos cientistas, né? E as pessoas não entendem, elas querem, querem protocolos, né? Então, procura protocolos, vocês vão achar protocolo em tudo quanto é lugar. Eu estou tratando de pessoas, doutora, que teve uma queda e teve uma ruptura no nervo, que tem uma caixa de nervos aqui, que eu fui pesquisar, né? Porque ele perdeu o olfato. Perdeu o olfato há quase 2 anos. Já fez de tudo, inclusive acupuntura. Eu estou fazendo acupuntura com moxa e com neurospa, com modulação de ondas cerebrais. Num primeiro momento ele está cheirando, ele opa, percebe álcool. Não, senti que é uma fumaça. A gente comemora, né? Agora, tem explicação científica? Nenhuma. Não tem explicação científica nenhuma. Só que a gente está obtendo resultado. Funciona, né? Você acha que para o paciente interessa falar, olha, isso aqui tem o protocolo, é o CID-4 142.3, né? Interessa. A gente está desenvolvendo uma técnica que a gente vai escrever, inclusive, isso, né? Estamos desenvolvendo coisas novas, assim como... Mas à medida do possível, acho que se a gente consegue também a comprovação nos parâmetros da ciência, é bacana, Sim. porque reforça, né? Sim. Mas acho que a gente não vai deixar de ajudar as pessoas, né? Porque funciona para essa pessoa, né? Que bom que ajudou essa pessoa. Né? Ver o indivíduo, isso é muito importante. Né? Não, o que eu quero dizer é que o que a gente trata, o que a gente faz, nem sempre tem comprovação científica. Ainda. Né? Ainda. Vocês têm que ter também, né? A terapia pode neural ter. é muito individualizada, a acupuntura é individualizada, né? Quer dizer, gengite também. Quanto mais individual, menos protocolo e regra. E a ciência precisa de regra e protocolo para falar que funciona. Então, se a gente individualiza o tratamento, fica difícil protocolar, né? Nesse sentido que eu falo. É um desafio, realmente. E aí o pessoal fala assim, que comprovação científica tem? Tem comprovação funcional. Funciona e é assim que funciona. O Dr. Cícero Coimbra esteve aqui, a gente até brincou da vitamina D, que ele também é outro, ele é gênio, né? O pessoal critica muito ele, né? Inclusive de maluco, já chamaram. Ele vem a próxima semana. Nós vamos falar sobre fitogenética, alguma coisa assim. Bastante importante, o próximo programa com ele. Ele falou, bom, você quer fazer um estudo de duplo cego? Vamos testar paraquedas, né? Quero ver quem vai pular lá sem paraquedas, né? Sabe? Enfim. Eu vi esse programa. Viu, né? Muito legal. Quer dizer, então, na verdade, enfim, nós estamos testando, fazendo, avançando, criando, né? Estamos tirando as amarras, né? Voltamos ao nosso computador, então, ao VC, o Vertical Central. É o VC dos chineses. Vertical Central Principal, isso. Isso aí, fonte da energia. Então, aqui eu estou dando aí umas dicas, né, de como harmonizar, né? Porque o Jinshin Jitsu eu posso, como eu mostrei em você, né? Você pode receber uma sessão e a beleza do Jinshin Jitsu é que você também pode se auto-aplicar. Auto-aplicar. Então, além de você ir, sei lá, uma vez por semana para receber uma sessão, quem está com você todo dia é você, né? Eu tenho que aprender a me cuidar, Sim. Né? Eu tenho vários... Eu falo que eu sou a atriz principal, né? E eu tenho vários atores, né, coadjuvantes para me ajudar a cuidar da minha saúde. Então, eu já fui no seu consultório, né? A acupuntura, a gente fez a neural, né? Então, eu busco pessoas que vão me ajudar a me cuidar. Agregar, né? Agregar valor. E como eu me cuido, isso é muito bacana no Jinshin Jitsu, é que aprender também a me cuidar. Sim. Juntando toda essa equipe aí, que dentista, médico, psicólogo, acupunturista, a gente tem todos esses recursos, né? Que bom, graças a Deus. Mas no fim do dia, né? Sou eu que passo mais tempo comigo mesmo, não é você, né? Eu vou uma vez por semana lá, né? Faz tempo que eu não vou, mas... Puxa sua orelha. Passei um tempo indo lá, uma vez por semana, mas quem passa comigo mais tempo sou eu. Sim. Então eu preciso, né? Até meu canal chama Sua Vida em Suas Mãos, porque a minha vida está nas minhas mãos, eu preciso saber me cuidar. Então, aí a gente tem, né, essa sequência que é para ajudar a harmonizar essa circulação, né? Que é muito importante, a nossa bateria da vida. Que começa, então, colocando a mão direita... Tem que ser a direita, no alto da cabeça, e a mão esquerda na testa. Isso. Aqui a gente está sentado, não é tão confortável.
Então, se você fizer isso deitado, você coloca travesseiro, né, para apoiar o braço, né? Tá, mão direita em cima da Isso. cabeça. E aí tem que sentir a mesma pulsação? Vai sentindo a pulsação, né? Como eu, em geral, sinto mais a pulsação com a ponta dos dedos, então eu ponho a ponta dos dedos aqui no alto da cabeça. Quem sente mais com a palma da mão, pode pôr a palma da mão, mas eu coloco mais relaxado, não precisa ficar assim, né? Relaxado. Mas a aplicação é assim ou com a ponta dos dedos? Não, eu não precisa ser com a ponta dos dedos, não. Põe a polpa dos dedos, né? A polpa. Isso, que é onde eu sinto mais, pelo menos. Você vai pesquisar e ver como que você sente melhor a sua pulsação, tá bom? O Xerec, meu computador acabou de acabar a bateria aqui. Você, por favor, vou fechar o computador. Olha, pela primeira vez sem sério? computador. Acabou. Sem bateria, então vamos recarregar a bateria aqui. Vamos recarregar, vamos ver se pega. Liga. Sinal que a gente precisa recarregar nossa bateria. Nossa bateria. É, olha só que bacana, hein? Então vamos lá. Vamos lá. Então, esse é o primeiro passo. Mas peraí, o primeiro passo é mão direita e braço mão, esquerdo. E a mão esquerda, isso. Aí a mão esquerda vem aqui na ponta do nariz. Ponta do nariz. Sempre fica lá um pouquinho, a gente vai fazer meio rapidinho, mas você quando estiver praticando, você vai mais devagarinho, tá bom? Sentindo a pulsação, né? E esperando essa pulsação sincronizar. Se por acaso você não sente a pulsação, às vezes no início a gente não está tão sensível, não tem problema, fica uns 2, 3 minutinhos e depois muda, tá? A harmonização acontece mesmo se você não sente a pulsação. Uhum. Depois o próximo passo é aqui no peito, né? Nesse lugar onde eu falo né? Onde o externo aqui é um pouquinho mais proeminente, né? Depois na boca do estômago. Depois aqui no pubis. Tô indo rapidinho, tá? Uhum. E depois o último passo, a mão direita que estava aqui no topo da cabeça vai vir aqui pro cóccix. E mantém a esquerda, essa aqui. Fica, a direita que estava aqui é que vem. Que vem pro cóccix. Aí faz a conexão VC-VG. Isso. A gente faz, né? Tanto na frente, na parte da frente quanto atrás. Essa é uma harmonização básica. Essa é, para fazer todo dia. Posso dar o site onde tem essa sequência? Não só pode como deve. Então, não só o site, para as pessoas querendo fazer cursos ou atendimentos, dá os seus contatos. Então, esse específico é JSJ, JS de sapo J, Brasil.com.br/autoaplicacão. Então, em vez de autoaplicação, é autoaplicacão, tá? E lá você vai ver essa sequência direitinho, com foto, tudo. E você pode, então, também, se você preenche lá seu nome, seu e-mail, você passa a receber a nossa newsletter com todas as informações de curso, de todas as atividades. E você pode também, nesse mesmo site, www.jsjbrasil.com.br. Eu acho que eu falei errado, hein? Então, é www.jsjbrasil.com.br/autoaplicacão. E no site geral, que é www.jsjbrasil.com.br, você vai achar os cursos, vai achar onde tem praticantes, né, que possam dar sessão aí perto onde você mora, né? Em todo o Brasil a gente tem pessoas, né, que podem dar sessão. Quantas pessoas hoje praticam no Brasil? Boa pergunta, hein? Difícil saber, né? Difícil saber. Mas a gente tem curso em Maceió, em Salvador, no Rio, em São Paulo, em Minas, Curitiba, Porto Alegre, Brasília teve um tempo, a gente está reacendendo, Aracaju vai começar também, então né? Tem vários lugares que tem curso e tem praticantes em vários lugares, várias cidades do Brasil também. Vamos repassar aqui então os primeiros passos, Xerec, por favor. Central, principal, primeiro passo. Então é a mão direita sobre a cabeça, mão esquerda na testa. Segundo passo, mão esquerda desce para a ponta do nariz. Isso. Terceiro passo, para cima do externo um pouquinho, né? Uhum. Para a acupuntura é mais para baixo um pouco, o VC17, cardiorrespiratório. Esse aqui é um pouquinho para cima. Tá, que é aqui. O VC17 é um pouquinho para baixo. Mas é nessa área, né? Não é assim. Então, geograficamente marcado. Aí depois tem a boca do estômago, né? Chamada boca do estômago. Depois a pubis.
e depois faz a conexão pubis-cóccix. Isso mesmo. É isso mesmo. A gente podia voltar, Iole, àquele mapa. Sim. Aqui. Então, aí está mostrando as 26 travas de segurança de energia. O que é uma trava de segurança? Você falou, mas para mim não está claro ainda. O que é uma trava de segurança, Iole? É uma área que, de alguma forma, concentra mais energia e que, se ela trava, ela acaba... é como se fosse um disjuntor, vamos dizer. Disjuntor do corpo. Isso. Só que, em vez de o disjuntor da casa, quando tem curto-circuito, ele fecha de vez. Ele trava de vez. A trava vai travando aos pouquinhos e vai soltando o avisinho, né? E o aviso é o sintoma, né? O aviso pode ser uma dor de cabeça, uma indigestão, né? Ou uma insônia, uma dor nas costas. Ela vai dependendo da trava, você pode ter diferentes tipos de sintoma. E né? como é que faz as conexões? Elas são específicas com como tem que tratar cada uma delas? Por exemplo, a 3 com a 3, a 3 com 4, então, 11 com 12. São diferentes tipos de... Para cada trava de segurança tem uma sequência diferente de travas que você toca para destravar aquela trava. Cada trava tem uma sequência diferente. Você tem um código, assim, como se fosse uma senha, né? Vamos dizer assim, uma senha para abri-la, né? Senha do Wi-Fi. Isso. E mesmo os 12 meridianos, que a gente chama 12 funções do corpo, né? Também tem, para cada função tem uma sequência diferente de travas. Né? Que não está aqui nesse mapa, ou tá? Não, as travas estão. Todas elas? Estão todas aí, mas a sequência que você vai tocar é diferente. É diferente para cada uma das travas. Cada trava, para destravar, você usa outras travas para... É como se fosse, você abre... o trânsito está bloqueado, você desvia o trânsito para uma outra via e depois traz de volta a energia para aquela trava. Então, primeiro você precisa desviar a energia dela e depois traz Pode voltar aqui, Xerec. E aqui, então, e o terapeuta percebe isso com... Pode voltar para mim, Xerec, por gentileza. O terapeuta percebe que tem uma trava quando as pulsações são díspares, é isso? É aí que está a arte. Porque... A arte está aí, com bastante experiência, com bastante prática. Aos poucos você vai percebendo, a trava 10 está precisando de ajuda, pelo pulso. Ou a trava 9, ou a trava 14. Aí que está a prática. Ou pelos sintomas que a pessoa traz, ou pelo corpo, né? Pela leitura corporal que a gente fala, né? Então... É aí que está a arte, né? Descobrir qual sequência é a mais indicada para aquela pessoa naquele momento, né? Isso requer um tempo. No começo a gente segue um pouquinho a receitinha, né? De bolo. De bolo, porque qualquer coisa que você vai aprender na vida, no começo você faz de uma forma técnica, né? Qualquer arte, você vai pintar, no começo você segue uma técnica. Você vai tocar piano, no começo você segue uma técnica. Até você virar um pianista, um artista mesmo, né? É porque você praticou muito. Então, Jiu-Jitsu é uma arte, mas no começo, né, a gente vai seguir algumas receitinhas de bolo, né? E com o tempo, com a sua experiência, isso vai aflorando a arte. Vai crescendo, né? Isso. Você fez nós damos aqueles primeiros passos, né, da cabeça, enfim, descendo. E agora também tem uma ligação dos dedos, principalmente, né? Isso Você mesmo. pode falar rapidamente? Nós temos mais 4 minutos. Sério? Uau! Como passa rápido, né? O pessoal fala que vai 1 hora de programa. Nossa. É 1 hora, mas segura aí, aperte o cinto. Tem tanta coisa para falar, né? Tem muito. Então, além das travas de segurança de energia no corpo, a gente também trabalha muito com os dedos. E cada dedo tem várias circulações energéticas que chegam neles, saem deles, tanto os dedos dos pés como os dedos das mãos. E, além disso, a gente percebe, né? A Mary e o Dino Morai perceberam uma relação de cada dedo com uma atitude diferente. Então, no Jiu-Jitsu, a gente estuda 5 atitudes. Aliás, eu vou dar um webinário sobre isso na terça-feira. Terça próxima? Isso. A gente depois divulga aí, Que horas vai ser? Vai ser... Lá no meu canal vai ter... Lá no meu Facebook vai ter essas informações, mas vai ser às 20 horas. Quem perder pode ver depois? Pode, vai virar um YouTube depois. Tá? Então, mas se inscreva lá, que eu acho que vale a pena. Acho não, vale.
Então, a gente vai falar dessas 5 atitudes que a gente pode ajudar a lidar com essas atitudes quando a gente segura os dedos. Então, quando eu seguro o polegar me ajuda a lidar com a atitude da preocupação. Que virou, a preocupação é uma coisa normal na nossa, né? Faz parte da experiência humana. Mas quando isso vira uma coisa cristalizada, eu sou sempre muito preocupada, ansiosa, é uma coisa muito presente na minha vida, então a gente diz que isso virou uma atitude, virou uma coisa cristalizada. Aquilo me toma, inconscientemente é o meu piloto automático, quando eu vejo eu já estou ansiosa, já estou preocupada, né? Então quando isso acontece, tem momentos da vida que a gente está assim, né? Segurar o polegar. Quanto tempo? Também você vai sentir essa pulsação, né? Às vezes é mais fácil sentir a pulsação nos dedos, né? Porque você começa a sentir eles latejar. Às vezes estão latejando muito forte, você espera acalmar. Às vezes não sente nada e de repente você começa a ver que começa a ter uma pulsação, uma certa vitalidade. Mas você pode passar 2, 3 minutos. Eu nunca mais fui, depois do Jiu-Jitsu, nunca mais fui no cinema que eu não estou segurando algum dedo, alguma trava. Então, você pode, né, segurar quando não está fazendo nada, segurar, né, quando não está fazendo nada com as mãos, segurar os dedos, você vai estar harmonizando, porque tem muitas, você sabe disso, né, muitas circulações energéticas que começam e terminam nos dedos, né. Indicador vai ajudar para o medo, dedo médio vai ajudar a equilibrar a atitude da raiva, o anular vai equilibrar a atitude da tristeza e do pesar, e o dedo mínimo vai ajudar quando eu não aceito quem eu sou, eu fico tentando ser uma coisa que eu não sou, eu fico me esforçando e abusando de mim mesmo porque eu preciso ser aceita, né? Então, esse tipo de atitude a gente ajuda segurando o dedo mínimo. Coração, triplo reaquecedor, né, o TR e o CS, intestino grosso e pulmão. Isso. A gente tem essa relação também, mas essa relação das atitudes é um pouquinho diferente, mas tem a ver com o que você está falando também. Xerec, vamos colocar nossas vinhetas, porque está acabando o nosso programa. Nossas vinhetas, não, nossos GCs. A loja virtual, loja J.C. Baldan, que está aqui, ó, o pessoal está me perguntando muito sobre o NeuroSpa. O NeuroSpa que não está aqui, está aqui assim, ó, NeuroSpa, microprocessador de ondas cerebrais. Isso aqui é um processador de ondas muito legal para ansiedade, depressão e etc, etc, etc. Você recebeu isso? Já não, né? NeuroSpa? Eu acho que já. Uma vez que eu fui lá, você já colocou. Aplicou, né? O NeuroSpa, né? Ou tem outros equipamentos aqui para os terapeutas, enfim, tem o Potentizer, que é o caldeirão do Pedro Botelho, que você faz qualquer coisa aqui, o Hidrovitalis, o localizador de pontos aqui, o AcuFinder, enfim, geradores de prata, o Zapper. Interessante. É muito interessante. E as outras, vocês visitem, compartilhem lá depois, olha, compartilhe aqui, por exemplo, com o Facebook, LinkedIn, Twitter, por exemplo. Clica no Face, por exemplo, vai aparecer lá, diga algo, fala, nossa, que máximo, quero tudo isso para mim. Publicar no Facebook e pronto, já está lá na minha página. Quais são as outras vinhetas? É isso aí, no Instagram, @jcbaldan.acupuntura, no YouTube, João Carlos Baldan, aqui, João Carlos Baldan, e o Além de Agulhas. Esse programa estará nesses 2 canais do YouTube, tá? O site www.jcbaldan.com.br e para marcar consulta 977192266, manda o WhatsApp 977192266. As pessoas querem falar com você, né? Como é que faz, doutora Iole? Pode ser através do site. Do site? Consegue me achar entre os praticantes. Tá. Pode. Aí procura direto a doutora Iole Lebenstein. Muito legal. Doutor Iole, muito obrigado pela presença, foi um prazer falar contigo. Com certeza tem muito mais temas para tratarmos. Eu provavelmente vou me submeter ao tratamento, devo fazer o curso que me interessou bastante. Que bom. E numa outra oportunidade aí a gente faz um programa um pouco mais... Próximos capítulos. Nos próximos capítulos, muito não bom. percam. Passou muito rápido. Muito rápido. Foi um prazer, muito obrigado por você ter vindo. Eu desejo a todos uma excelente semana. Os trabalhos técnicos foram do Paulo Xerec,
Semana que vem, então, é o Dr. Cícero Coimbra. Nós vamos falar sobre epigenética, é isso que nós vamos falar. Epigenética. O Dr. Cícero Coimbra é um médico, é uma pessoa fora da curva. Né? Nós temos várias pessoas que nós conhecemos que são fora da curva. São geniais. E por conta disso também chamados de loucos, malucos, etc. Eu, por conta da minha concepção, para mim ele é um gênio. Né? Então não percam, próxima semana, também aqui às 14 horas, estaremos aqui ao vivo com o Dr. Cícero. Excelente semana e até lá.